Olá, meu nome é Guilherme. Oi, meu nome é Laiane e nós vamos falar sobre as radiações ionizantes, seus efeitos na célula e sua relação com os cânceres. A radiação ionizante é a que possui energia suficiente para remover com força elétrons de átomos. A colisão dos elétrons com outras moléculas libera elétrons em uma reação em cascata chamada de ionização. As principais fontes de radiação ionizante são raios-X e gama, nêutrons de alta energia, partículas alfa e beta. As partículas alfa induzem grandes danos em uma área restrita, ao passo que os raios-X e gama dissipam energia em um curso longo, profundo e produzem dano consideravelmente menor por unidade de tecido. Essas radiações e as partículas citadas são carcinogênicas. As radiações ionizantes são classificadas em direta e indireta. Na alteração provocada por ação direta, uma macromolécula biológica como o DNA, RNA ou proteína fica ionizada por uma partícula ionizante que pode passar através ou próxima à estrutura. Já na alteração provocada por ação indireta, os efeitos serão dados através de uma interação entre a radiação e o meio, criando espécies quimicamente reativas que podem interagir com uma molécula ionizando. Mas a radiação ionizante é uma faca de dois gumes. É indispensável na prática da medicina, sendo utilizada no tratamento de câncer, no diagnóstico por imagem e nos radioisótopos terapêuticos ou diagnósticos. Mas também produz efeitos adversos de curto e longo prazo, como fibrose, mutagênese, carcinogênese e teratogênese. Os efeitos biológicos das radiações podem ser estocásticos ou determinísticos. Nos estocásticos, a probabilidade do efeito aumentará de acordo com a dose expostas. São vistos como principal risco à saúde, já que são necessárias pequenas doses de radiação para conduzir a algum efeito deletério. Exemplos: cancro e alterações genéticas. Já os efeitos determinísticos são os que dependem de doses mais altas para produzirem algum efeito. Exemplos: cataratas, fibrose e lesão hematopoética. Os efeitos biológicos dependem em grande parte de fatores taxa de distribuição, tamanho do campo, proliferação celular e efeito de oxigênio e hipóxia. A radiação ionizante e a maioria dos fármacos anticâncer danificam o DNA ou interferem na segregação dos cromossomos na mitose, e eles matam preferencialmente as células cancerosas, porque estas possuem capacidade diminuída de sobreviver ao dano. As células normais, tratadas com radiação, por exemplo, param seus ciclos celulares até que tenham reparado o dano aos seus DNAs, graças às respostas dos pontos de verificação do ciclo celular. Pelo fato de as células cancerosas em geral possuírem defeitos nas suas respostas de verificação, elas podem continuar a se dividir após a radiação para morrerem apenas dias depois porque o dano genético permanece não reparado. A radiação ionizante pode causar danos a fitas simples de DNA, quebras em fitas simples e duplas, e ligações cruzadas de DNA/proteína. Entretanto, danos graves ao DNA são causados pelas quebras de fita dupla, chamadas de DSB. Dois tipos de mecanismos podem reparar DSB em células mamíferas: recombinação homóloga e recombinação não homóloga, sendo a última o caminho comum de reparo. O reparo de DNA, através da NHEJ, frequentemente produz mutações, incluindo supressões curtas e duplicações, ou aberrações cromossomais grosseiras, como translocações, quebras, inversões e deleções. Os cânceres frequentemente relacionados às radiações são as leucemias mieloides, aguda e crônica. O câncer da tireoide nos jovens vem em seguida. Na categoria intermediária estão as neoplasias malignas de mama, pulmões e glândulas salivares. Em contraste, a pele, os ossos e o trato gastrointestinal são relativamente resistentes às neoplasias induzidas por radiação. Finalizamos com exemplos de evidências da ação cancerígena dessas radiações. Maior incidência de câncer cutâneo ou leucemias em radiologista ou operadores de aparelhos de raio-x, que no passado não usavam a devida proteção. Exposição excessiva aos raios-x na infância aumenta a incidência de leucemias e câncer da tireoide, aumento da incidência de leucemias e de tumores sólidos em sobreviventes das explosões anatômicas de Hiroshima e Nagasaki, e aumento de câncer da tireoide em crianças que viviam próximas à usina de Chernobyl.